E uma pessoa está perguntando qual foi a origem deste grupo. Nós consideramos esse trabalho e esse grupo um estado de consciência. Não consideramos só uma coisa física, porque ele teve origem num impulso que a Terra recebeu há alguns milênios. Então, há alguns milênios, a Terra recebeu um impulso extraplanetário que desenvolveu muito a consciência intraterrena. Depois que a consciência intraterrena se desenvolveu, parece que esta consciência começou a se manifestar na superfície da Terra, em um grupo humano conhecido como essênios. Então isto foi há milhares de anos. E esses essênios que representavam esta consciência extraterrestre que se imprimiu aqui e que começou com os intraterrenos, este grupo que veio para a superfície, encarnou na superfície, encarnou na Palestina, naquele tempo. E é conhecido isto da história. Depois, alguns afins apareceram na Síria e outros surgiram naquela região que hoje é chamada de Israel. E outros começaram a surgir no norte da África. Então, entre a Palestina, a Síria e aquela região que hoje se chama Israel e o norte da África, esta consciência ou esses essênios viveram. Isto foi desenvolvido a ponto dos essênios serem um ponto intermediário entre a civilização que se conseguiu aqui na superfície da Terra e as civilizações adiantadas. Os essênios representavam um ponto intermediário entre estas coisas. Então a consciência essênia marcou muito o planeta. E não só muitos essênios reencarnaram depois, introduzidos nos outros povos, introduzidos na humanidade. E essa consciência, que nós vamos chamar de consciência essênia, hoje ela ressurge em alguns seres, não em todos, mas ressurge em alguns seres humanos. Não é que estes seres humanos que hoje são tocados por esta consciência tenham vivido naquela época. Não, não quer dizer isto. Nós podemos não ter vivido entre os essênios e hoje sermos tocados por este tipo de consciência. Então não vamos nos iludir que somos essênios reencarnados. Isto é ilusão. Nós fomos tocados por esta consciência, como muitos outros podem estar sendo tocados. Então isto dá para os indivíduos uma certa onda energética. Dá para os indivíduos uma possibilidade de aprofundarem certas coisas, como a energia da devoção e a energia da ordem, de uma forma diferente das pessoas que não foram tocadas por esta essência, que não foram tocadas por esta forma de energia essênia. Em geral, quem foi tocado por isto hoje, ou quem está tocado por isto hoje, está imbuído do sexto raio, que é o raio devocional, e está trabalhando a fusão da devoção com a ordem. Então, os essênios, na sua época, eram sexto e sétimo raios avançados para a sua época. E hoje, quem está tocado por esta consciência está aperfeiçoando esta relação entre a devoção e a ordem. Vocês sabem que a devoção, que o sexto raio, que o raio devocional, corre o risco de ser desordenado, muito fogoso, muito pouco racional. Então, esta consciência hoje está unindo, está fundindo esta devoção com o sétimo raio, com o raio da ordem.
Então é por isto que a hierarquia neste centro espiritual é uma hierarquia de sexto e de sétimo raio. O sexto raio representado por Michuque e o sétimo raio representado por Antuak. Então isto tudo forma uma história, isto tudo forma um conjunto de coisas. Os indivíduos que estão nesta consciência e que estão fundindo o sexto com o sétimo raio e que representam hoje a consciência essênia na versão de hoje, esses indivíduos hoje têm uma abertura muito natural para as realidades internas. Têm uma compreensão, por exemplo, pelas civilizações intraterrenas. Porque como isto tudo vem também dos intraterrenos, quem está tocado por esta consciência hoje, ouve falar nos intraterrenos, ouve falar nas outras civilizações internas e logo acham que é real. E logo tem isto confirmado dentro de si. Então é por isso que foi preciso reunir um grupo hoje que tenha sido tocado por essa consciência, que é para que houvesse clima, para que houvesse possibilidades de se falar abertamente em civilizações intraterrenas, em civilizações sutis. Nós não poderíamos falar destas civilizações que falamos, de Erques, de Aurora, de Mirnajade, isso não teria repercussão alguma se não houvesse um grupo tocado já por esta consciência, pela consciência essênia, se não houvesse um grupo reunido, disponível para isto. Então, entre os milhões e milhões de pessoas que existem hoje tocados por esta consciência, se reuniu alguns exemplares em um grupo para que esta informação, esta notícia destas civilizações intraterrenas e tudo pudesse ter um impulso, pudesse ser manifestado. Agora, nós como grupo teríamos que aprender a fundir e a manifestar duas coisas que não são muito simples de reunir. E com esta consciência essênia, com este sexto raio e este sétimo unidos, bem resolvidos em um grupo, este grupo teria uma tarefa de ter uma ação externa, uma ação física, uma ação bem concreta e ao mesmo tempo desenvolver interiorização. Esta é a diferença. Não é um grupo só ativo. Deve ser um grupo ativo e interiorizado. E ao mesmo tempo que exerce as suas atividades, este grupo funcionar como interiorização, como ponto de interiorização para o planeta e para ajudar todos aqueles que estão tocados pela consciência essênia a agirem e a se interiorizarem. Porque quando nós começamos a agir, quando nós temos uma tarefa aqui, a tendência é nós ficarmos agindo só externamente. É nós ficarmos numa ação contínua, desenfreada, esquecidos do movimento contrário, que é esta interiorização. Então o grupo foi reunido, entre os milhões de pessoas que têm esta consciência, reuniu-se alguns, para que se fizesse essa experiência de ter uma ação bem explícita, de ter uma ação física, que dissesse respeito à vida ativa, mas que ao mesmo tempo houvesse uma busca de interiorização na mesma proporção. Nem mais atividade e menos interiorização, nem mais interiorização e menos atividade. O grupo reunido nesta consciência tem a função de equilibrar ação externa com interiorização. No momento que este grupo conseguir equilibrar a ação externa com a interiorização, na hora que este grupo, como grupo, tiver uma ação e uma interiorização bem equilibrada, na hora que os dois pratos da balança estiverem bem equilibrados, que nós somos ativos e introspectivos ao mesmo tempo, com o mesmo equilíbrio
então terá terminado a função do grupo. O grupo teria que chegar neste equilíbrio. E aí, depois deste equilíbrio, eventualmente a consciência essênia vai manifestar uma outra coisa para prosseguir isto de uma outra forma. Então, nós temos sim este destino, temos esta tarefa de agir externamente, e isso é sempre muito mais simples para esta humanidade, porque esta humanidade vive o terceiro raio. No terceiro raio é muito simples a gente se exteriorizar, não é difícil não. Então esta parte da exteriorização, esta parte da manifestação do trabalho, isto é mais simples. Agora, a parte interiorizada, a parte contemplativa, a parte introspectiva, esta que dá mais trabalho. Então, nós teríamos que ver isto como grupo. Se reconhecemos esta consciência essênia como a origem deste trabalho, como a origem disto, não é uma origem histórica, porque não temos essênios reencarnados aqui, que eu saiba. Então, com esta origem, nós temos sim a tarefa de continuar isto, de continuar e de conseguirmos equilibrar ação com introspecção, vida externa com vida interior. Então, nós já fizemos várias experiências nesse sentido, já tivemos várias fases da rede de serviço, tivemos várias fases do setor saúde e cura, que representam uma ação mais externa, no campo da saúde, no campo da cura. Enfim, tivemos muita relação com isto. Mas as nossas experiências de introspecção, no lado contemplativo, que foram os monastérios formais naquele tempo, com pessoas enclausuradas, isto foi um impulso inicial, mas que não era a chave para esta época, era apenas um reencontro com esta introspecção, mas agora isto está entregue para o grupo todo. Então, por isso é que o monastério formal se transformou num monastério aberto. Então é por isso que todos nós podemos participar do monastério, porque nesta época não é como no tempo dos essênios, que para se interiorizar precisava formar um monastério, precisava formar um povo como eles eram. Hoje, isto tem que ser aberto, isto tem que ser geral. Mesmo que a gente funcione na nossa ação externa, em um grupo amplo, em um grupo externo, nós teríamos que conseguir uma interiorização. Uma interiorização, mas isto feito em cada um, com cada um. Não nós formarmos seitas para isto, não nós formarmos coisas fechadas e nem formarmos monastérios formais, mas nós sabermos, encontrarmos a forma de agirmos aqui fora, nos interiorizando, indo ao mesmo tempo na direção contrária. Então, neste grupo, nós não precisamos de pessoas ativas e só. E também não precisamos daquelas pessoas que vivem voltadas para dentro e não cuidam de mais nada. Não é aqui o lugar destas pessoas. Então, aqui nós buscamos um equilíbrio entre a ação e a interiorização. Para aqueles que agem, para aqueles que trabalham, para aqueles que servem, fisicamente, externamente, devem cuidar da sua parte interior, devem zelar pela sua interiorização, pela sua concentração, medir as forças para, ao mesmo tempo que exteriorizam as suas forças no serviço, introjetarem as suas forças também para dentro de si. Devem encontrar este equilíbrio. Senão nós não temos uma rede de serviço e um setor saúde e cura, um setor de publicações e tantos setores que existem aqui, equilibrados. Então, neste trabalho, um setor equilibrado não é aquele que funciona bem, porque qualquer setor pode funcionar bem. É só encontrar bons organizadores que funcionam bem. Mas não é isto que se pede. Nós não estamos pedindo que os setores funcionem bem só. Isto é muito simples e não precisa grupo espiritual para isto. Nós precisamos que os setores funcionem bem, equilibradamente, mas que se interiorizem,
mas que as pessoas estejam também interiorizadas, que as pessoas estejam fazendo o mesmo movimento para dentro, que é para aquilo que eles dão, para aquilo que eles irradiam, não sirvam só no plano externo, mas que sirvam também para ajudar as pessoas a buscarem o seu mundo interno, a estarem no seu equilíbrio interior. Nós sabemos, na consciência essênia, e eles sabiam disto muito claramente, os essênios, eles sabiam que a vontade do indivíduo não é confiável. O indivíduo pode ter a melhor vontade deste mundo, mas não se pode confiar nisto. Se esta pessoa não estiver entregue e conectada com a sua essência interna, se esta pessoa não estiver internalizada, a vontade dela não é confiável. A vontade dela passa logo. Isto está no conhecimento desta consciência essênia. Então, esta consciência essênia nunca existiu para treinar só a ação externa dos indivíduos e para colocar os indivíduos numa ordem externa. Porque isso não é confiável, isto acaba. Isto é cíclico e daqui a pouco eles estão numa outra coisa. Aqui se trata de ajudar os indivíduos que têm esta vontade a aplicar esta vontade para uma interiorização. Porque aí, se esta vontade não vier da natureza humana deles, que é muito volúvel, mas que se essa vontade vier realmente da alma, se esta vontade vier do núcleo interior, então aí se pode confiar. E nesta vontade nós podemos nos basear para fazer as transformações que a humanidade precisa e que o mundo precisa. Então nós não vamos falar em transformações e nem vamos falar de programas de transformações quando estamos lidando com personalidades. Porque hoje as personalidades estão a fim de fazer as coisas, amanhã já não estão. Então nós precisamos contar com gente interiorizada, com gente que esteja buscando esta conexão interna e antes deles encontrarem em certo grau esta conexão, não tem como usá-los para transformar nada, porque não tem força. Então precisa que a gente chegue como grupo em um certo grau de introspecção, em um certo grau de contato, para que a nossa aspiração, a nossa vontade seja confiável. Confiável no sentido do grupo já poder receber uma energia transformadora, realmente transformadora, e que aprofunde o seu trabalho. Aprofundar o seu trabalho, isto é, não só tratar das pessoas externamente, mas também ajudar as pessoas a se interiorizarem. E nós temos um campo de trabalho muito característico para isto. Nós, na rede de serviço, estamos em contato com seres que necessitam de interiorização muito mais do que nós. Necessitam de interiorização para saírem de uma situação de necessidades físicas, de necessidades internas. Precisam sair desta superficialidade. Então a nossa rede de serviço está muito voltada para despertar esta interioridade nas pessoas que vêm ser servidas. E todas estas chaves nós temos que ir encontrando. Todos esses meios nós temos que ir desenvolvendo no trabalho, em todos os setores. Não fazermos uma coisa só pensando na coisa externa, na manifestação externa. Fazemos uma coisa principalmente para ajudar a integração interna dos seres, a integração interna das pessoas. Esta seria a realização desta consciência hoje. Isto seria o trabalho deste grupo hoje. Então, a nossa polarização, a concentração da nossa energia, da nossa atenção, não devia estar só na nossa natureza humana. A nossa natureza humana é esta coisa instável, esta coisa semi-animal que nós dispomos. Então, a nossa polarização não é nos nossos aspectos humanos, mas é muito maior visando a nossa essência espiritual, o nosso lado espiritual e a nossa realidade espiritual.
Então, entre nós teríamos que estar bem neutros diante da realidade humana das pessoas, mas estarmos muito mais atentos, estarmos voltados, estarmos com muito mais cuidado com a natureza espiritual das pessoas. E aí conseguimos um equilíbrio disto. Porque aí a rede de serviço, o setor saúde e cura e todos os outros setores que trabalham aqui não serviriam só para a ação, mas serviriam também para essa interiorização do trabalho dos indivíduos, das energias e desta busca que todo mundo faz. Com esta consciência desenvolvida, quando isso estiver mais realizado no grupo do que já está, então vai acontecer que alguém procura este grupo ou alguém é atraído para este grupo com uma finalidade ou com um propósito ou com uma busca bem material, uma busca bem prática, bem vivencial. E o que vai acontecer com ele é uma coisa completamente diferente. A alma o manda, o envia por um motivo material. Vocês veem pelas perguntas aqui que muitas pessoas querem resolver coisas materiais delas, querem resolver situações de família, querem resolver situações da vida delas. Isto é uma isca, é como você jogar uma isca. Então a pessoa vem para o trabalho para resolver a sua vida humana, resolver os seus aspectos humanos. Mas o trabalho não foi implantado para isto. O trabalho foi implantado para que a realidade espiritual das pessoas seja conhecida delas. E isto é o trabalho deste grupo. Então este grupo vai fazer isto muito naturalmente, vai fazer isto irradiando, vai fazer isto com a sua presença, quando ele estiver mais próximo da sua meta, quando isso estiver mais maduro dentro de cada um de nós. E quando cada um de nós estiver mais consciente do que já está, desta busca da própria realidade espiritual. Então, quando nós temos uma tarefa, nós devíamos estar pensando menos na nossa realização humana naquela tarefa, como a maioria procura a realização humana numa tarefa. A maioria procura realizar-se humanamente ali, fazer bonito ali, fazer bem aquele trabalho. Isto tudo é legítimo, mas isto é muito primário, isto é muito básico. Isso já devia estar na formação de todos. Isto não é problema. O problema é você desenvolver a tarefa suscitando o espírito. É você desenvolver a tarefa manifestando a sua natureza espiritual e suscitando a presença da natureza espiritual daquele que você está servindo, percebe? Então, isto é uma rede de serviço, é um setor saúde e cura um pouco diferente dos hospitais e das coisas assistenciais. Isto é um pouco diferente. Então, nós temos que, no decorrer do nosso processo, nós temos que, no desenvolvimento desta consciência, que era chamada de essênia, que hoje é uma consciência de ação e de interiorização bem harmonizada, para que isto vá sendo desenvolvido, isto vá sendo suscitado nos outros, vá sendo despertado em quem a gente puder encontrar para servir. E claro que esses seres que são tocados por esta consciência têm uma manifestação completamente diferente da civilização atual e da sociedade atual. Por isso é que para reuni-los foi necessário reuni-los num local físico e formar um grupo físico compacto e formar um grupo físico que tivesse a possibilidade de viver fora dos esquemas normais, porque senão isto não emergiria, isto não se realizaria em grupo. Se nós fôssemos um grupo assim, todo separado, todo espalhado pelo planeta, não sei se isto seria realizado, a não ser individualmente, a não ser um por um em cada um. Mas, de novo, esta consciência, assim como reuniu os essênios por vários séculos, reuniu um grupo para estimular isto e talvez para aprofundar este assunto. Porque isto deve ser aprofundado, isto deve ir além disto que foi começado com este grupo milenar. Isto deve ir além disto que está manifestando.
Então nós temos também a responsabilidade de não estarmos estagnados nesta proposta. Porque esta proposta pode evoluir se esta ação e esta interiorização realmente acontecer, se isto realmente se efetivar, se nós estivermos realmente trabalhando com isto conscientemente, normalmente, então pode ser que esta consciência evolua, que esta consciência vá além desta proposta. Bom, não sei se isso pode ser chamado consciência essênia hoje, porque foi chamada de consciência essênia aqui na superfície da Terra. Mas a origem disto não é terrestre e passou pela consciência intraterrena, depois emergiu para a superfície e foi sendo distribuída por este mundo afora. E esses que têm esta consciência, claro que eles têm que lutar bastante para viver nesta consciência na sociedade normal e na civilização normal, como vocês podem avaliar. Mas esses exemplares, esses representantes, estando reunidos em um grupo, pode-se inclusive desenvolver um tipo de vida, por exemplo, onde ninguém lide com dinheiro. Isto na superfície da Terra é impossível. Onde que você não vai lidar com dinheiro? Aqui são 2 ou 3 que lidam com dinheiro, os outros nem pensam nisso, nem têm dinheiro na mão. Isto é uma coisa que, para ser realizada, para dar à consciência esta possibilidade de viver isto precisa formar um grupo no plano físico. Precisa formar um grupo, porque este grupo tem que chegar em uma fase de expressão que a grande maioria não precise nem ver dinheiro na frente dele. Porque o dinheiro foi implantado aqui e depois disso a Terra nunca mais se endireitou. E essa consciência está, esta consciência permanece, esta consciência existe, esta consciência está viva. E para isso estar encarnado, para isso estar ancorado, efetivo para dias futuros da Terra, ou para quem sabe quando, isso estar vivo, isso está ativo. Então, isto é a nossa consciência, que hoje não se chama mais essênia, mas que teve esta origem e que de passagem, esta consciência passou por aquele povo. E esta consciência dá muita ênfase aos mundos internos. Enquanto a consciência normal só vê a vida de superfície, a consciência normal nem considera os mundos internos, esta consciência é baseada nos mundos internos. Esta consciência tem os mundos internos, as civilizações interiores, as civilizações suprafísicas, como referência para a civilização externa. Então, não é nem o contrário da outra, é uma coisa completamente diferente. Porque a outra não considera nenhuma civilização interna, nenhuma vida interna. Este se baseia nas civilizações internas. Este se baseia na vida interna. Isto se baseia nos grupos internos, para poder trabalhar aqui externamente dentro desta nota espiritual. Dentro desta nota espiritual de ação e interiorização exatamente na mesma proporção e dentro deste equilíbrio. Então você veja que nós temos ainda muito, não é, o que realizar, para depois desaparecermos. Vocês vão examinar o quanto ainda temos que fazer. Temos a consciência preparada para isto, mas a consciência preparada não basta. Precisa realmente viver isto. Precisa, quando vocês estejam servindo uma sopa, vocês não sejam só garçonetes, mas vocês sejam também sacerdotes. Garçonetes e sacerdotes. Isto é o que precisa, chegar a isto. Então, quando vocês estiverem dando injeção numa pessoa, vocês não são só enfermeiros, vocês são enfermeiros e curadores, percebe? É nisto que tem que chegar. E aí por diante, com todas as linhagens. Então, nós temos ainda muito caminho pela frente. Deus nos dê vida e disposição. E, principalmente, entrega, para podermos realizar isto. Porque, segundo a nossa natureza, nada vai acontecer. A nossa natureza precisa encontrar a essência interna,
precisa ficar imbuída por essa consciência interna para depois começar a manifestar coisas superiores aqui. Então vamos partir com todas estas coisas para elaborarmos e com todas estas coisas para prepararmos e para irmos vivendo a cada dia de forma diferente. Vivemos a cada dia mais próximos daquilo que a nossa consciência nos apresenta, daquilo que a nossa consciência está buscando.